E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Conexão Cast. Eu sou o Lucas Bianchini e estou aqui com Márcia Bastos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio, né, Márcia? A gente adora, né, Lucas? Ainda mais aqui no Hotel H. E hoje a gente vai falar de um tema super legal, né, Márcia? Uhum. Olha, gente, liderança. E liderar por exemplo, isso é muito bom, tá? Exato. E acho que o mais legal da gente estar falando desse tema é o convidado que a gente trouxe para falar desse tema. A gente adora ele, né, Lucas? Porque ele tem uma história de carreira, assim, que é muito inspiradora para pensar no que é liderança e principalmente o que é liderança, eu acho que nos dias atuais, assim. Isso. Então tem muita inspiração para a gente pensar nessa trajetória. Estamos aqui com o Marcos Brito e seja muito bem-vindo. Obrigado, vocês sabem que eu sou fã de vocês. Estava falando com o Lucas até que eu enxergo muito a Create Code na Conexão Talento. Eu acho que a gente faz coisa muito fora do que o segmento obriga, que é a nossa obrigação, né? E eu acho que isso acaba chamando mais atenção. Eu acho uma coragem absurda vocês fazerem um podcast, porque eu jamais teria essa coragem. Já fiz o Linka e já não estou mais com tanta coragem de fazer outros Linkas, porque sei, né, o corre que é. Mas, pô, obrigado pelo convite. Não esperava o convite mesmo. Estou fora do ar há algum tempo. Né? E aí, mas enfim, obrigado. E não sei se eu sou essa pessoa desse tema. Né? Até para apresentar, o pessoal que não conhece, acho que até para contextualizar o porquê do Marcos aqui, né? O Marcos, ele teve passagem por algumas empresas de grande porte, mas ele trouxe um aprendizado um pouco diferente dessas empresas. Além disso, hoje ele é idealizador do Linka, que ele comentou que agora é um evento incrível, que ele já fez parte de mais de uma edição, e é cofundador da agência Create Code. Ele é muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, gente. Eu passei por 5 empresas grandes, onde eu vi exatamente o que eu não queria da minha vida e nem para ninguém, né? Foi o grande susto que eu dei na. E eu imagino que a liderança também tenha sido parte disso, né? Sim, Modelos de liderança. Eu tive lideranças interessantes nessas empresas, tá? Mas lideranças que eram tolhidas pelo mundo corporativo em que elas estavam inseridas. Então, é meio que tipo assim, cara, eu sei que você está certo, mas não, né? E aí, assim, é óbvio que eu tinha admiração pelas pessoas, mas elas não tinham a liberdade de fazer o que elas gostariam de fazer nas situações em que eu vivenciei ali, né? Sim. E aí esse foi o primeiro grande susto que eu dei. Não, o primeiro grande susto foi quando criança, mas... porque você sempre foi muito questionador de coisas muito de caixinha, não é? Vamos falar a verdade. Eu não sei se dá pra contar tudo, mas assim, só pra gente voltar muito no tempo, enfim, eu amo Coca-Cola, né? Bebo muita Coca-Cola até hoje. Só que quando eu era criança eu só bebia Coca-Cola. E aí eu substituí Coca-Cola por água. Quer dizer, ao contrário, substituí água por Coca-Cola. E aí, obviamente, isso não me fez bem, né? E aí minha mãe chegou e falou, olha, nunca mais eu compro Coca-Cola e nunca mais... Meu Deus, agora eu entendi a Só história que, da Coca-Cola. exatamente. Isso eu tinha 13 anos de idade. Tem um trauma aí. E aí, quando ela falou isso, eu falei, bom, ela nunca mais compra Coca-Cola, mas nada impede que eu compre. Mas como que eu vou comprar, né? Se eu não tinha dinheiro, tinha 13 anos e tal. E aí eu morava em Condotiba, na época tinha lojas de rações e eu conhecia todo mundo ali, né? Não existia celular, eu tava de bicicleta na rua, era outra época. E aí conheci o dono da loja e aí esse cara me forneceu gaiola e coelho. E coelho dá muito coelho. Coelho, né? Coelho nasce 12, nasce 11. Isso, parece então, coelho ninja. Eu só enxergava a lata de Coca-Cola no coelho. E aí eu aprendi a criar coelho e comecei a criar coelho em casa e vender para essas lojas de ração. E aí eu vendia para as lojas de ração, comprava Coca-Cola. Que maneiro, então, ou seja, isso começou desde essa época. Continuou o vício. Continuei. Ah, mãe. Não, mas pois é. Mas ela não podia fazer nada, porque ela disse que não compraria, mas eu consegui comprar. Mas aí, nessa época, já começou a me dar, ou a me morder um bichinho do empreendedorismo, né? Eu não queria falar essa palavra, mas... Porque a gente estraga as palavras, né? Vocês já perceberam isso, resiliência. Se você botar isso, ninguém vê. A gente estraga as palavras. Propósito. Tem que ter propósito. Pronto, propósito meu. A gente estraga as palavras porque a gente traz elas para um negócio tão raso. É verdade. Né? O significado que elas têm é muito gigante. Muito alto, né? E aí eu comecei a
isso começou a me morder e aí eu comecei a brincar disso, a brincar de ter empresa. Então, as minhas brincadeiras desde cedo era brincar de ter um negócio, era brincar de vender coisas, sempre foi nesse sentido. Então, enfim, durante meu período escolar, nunca fui bom aluno, né? Nunca me adaptei Você à questionava escola. um pouco essa coisa do formato da educação? Eu nunca Você já me contou entendi. isso? Para mim, o aprendizado nunca foi sentar numa mesa e ouvir alguém falar. Né? Decorar. Sempre foi botar a mão na massa. Né? Eu estudei no Perfeito, centro educacional durante pouco tempo da minha vida, né? Então, assim, lá eu tinha aula de educação para o lar. O que era educação para o lar? Era aula para você aprender a cozinhar. Então, a gente aprendia a cozinhar, aprendia a fazer bolo, aprendi a fazer essas coisas. A gente tinha aula de madeira, então eu aprendi a fazer Nada banco. como a prática, né? Isso tudo era prática. Então eu acho que isso desde cedo foi me acostumando, que até me prejudicou um pouco, a aprender dessa forma, né? Então, onde tinha um morrão... Não acho que prejudicou, não. Não, no sentido de mercado. Sim, assim, sim. Do que o No sentido mercado de esperava de tradicional, mim, né? É. E do que depois as outras escolas esperavam de mim, eu já estava preparado para um outro tipo de escola, não para aquela. Sim. Verdade. E aí, mas enfim, aí, dentro desse contexto, quando eu cheguei na universidade, eu cheguei com muita fome, assim, muita fome de aprender o que era empresa, né, no meio formal, e muita fome de trabalhar. Então, talvez eu tenha criado uma expectativa muito além do que essas empresas pudessem me dar em troca, né? Perfeito. E aí, quando eu cheguei nelas, e assim, a primeira delas era uma empresa que eu amava trabalhar. Você estava fazendo faculdade? Estava fazendo faculdade. De quê mesmo? De administração. Administração. Era uma empresa que eu amava Qual trabalhar. era a empresa? Conta pra gente. Não pode contar? Não, posso. Precisa, mas eu acho que... Posso, mas era a Sul América. Tá bom, né? super legal. Foi num processo até da Sul América ser comprada pela ING. Tá bom. Cara, a Sul América e a Sul América e eu acho que ainda é uma empresa maravilhosa. Assim, Perfeito. O grande problema, cara, agora que eu estou me ligando, eu entrei em algumas empresas em processo de transição de compra ou de privatização. Isso faz muita diferença, tá? Então eu peguei um resquício de uma galera que já não estava querendo tanto, já estava querendo impor às vezes a sua maneira de ser, de maneira muito né, incisiva. Então quando eu cheguei na Sul América, cara, eu trabalhava igual uma máquina. Então assim, eu trabalhei na área de sinistro de transporte. Então eram os sinistros mais caros que tinham com navios da Petrobras e tudo mais. Uau! Então eu bati recorde de processos criados no mesmo dia, porque eu estava Você estava louco. E naquela época não existia legislação do estagiário. O estagiário trabalhava 8 horas, sem férias e vamos que vamos. É verdade. Eu sou dessa época. Pois é. Mas assim, eu adorava. Ia pro Rio todo dia e tal, adorava. Só que quando chegou o momento de eu crescer ali dentro, aí é que foi um grande problema, porque aí vem sobrinho de um lado, vem sobrinho de outro. A Sul América ela era da seguinte forma: ela tinha a matriz e ela tinha as sucursais. As sucursais eram espalhadas por outros estados, mas tinha sucursal Rio, por exemplo. Quem trabalhava na matriz ganhava melhor do que a sucursal Rio. Não me pergunte por quê, mas ganhava melhor. Então, já vivia empresas assim. Se essas lideranças tinham um valor diferente, ticket, remunerações, isso. Então, se essas lideranças tinham conhecidos na sucursal, porque tinham, por conta de relação de trabalho, quando tinha uma vaga um pouco melhor, ou para a mesma vaga, eles pegavam o cara aqui e traziam para cá. Perfeito. E aí quem está aqui não cresce. Entendi. Você se viu ali, aí, daqui eu não vou sair, né? Aí acionou um outro botãozinho que é de, cara, são os meus valores aqui. Sim. Aí eu não tenho sangue de barata a ponto de estar olhando tudo isso acontecendo comigo e, tá, tudo bem, então vamos para uma próxima oportunidade. Não vamos. Sim. E aí tem um ponto também que eu acho que é legal falar, que a própria estrutura de desenvolvimento de carreira dessas empresas é muito construída pensando no modelo mais ultrapassado, né? Um modelo muito tradicional de carreira. Hoje a gente ainda vê, a gente até teve a experiência recente de conversar com uma pessoa, um candidato que tinha ainda muito essa expectativa de entrar numa empresa e seguir uma carreira bem estruturada, mas cada vez menos a gente vê esse tipo de perfil, né? E essas empresas são muito boas em vender isso, né?
olha aqui o seu plano de carreira, quais são os requisitos para você evoluir para esse cargo, e daqui a 10 anos você vai estar em tal posição ganhando tanto, né? E Pois isso é. já não é o que motiva a galera, né? Muita gente Não é o que motiva, isso é Hoje uma mudou, venda, e é uma né? venda errada. falsa. Porque, na verdade, assim, parece que você está vendendo um plano de carreira e que o cara vai cumprir aquilo ali, né? E não vai, às vezes não vai até pelo lado da empresa, né? Exato. Então, até a parte de RH da Sul América, eu acho que ela é fenomenal. Tem muita coisa que eu aprendi ali que eu levo para dentro da Creative Food. Uma das Que coisas bacana. que eu levo é o próprio diário de bordo, né? O diário de bordo da Uhum. Creative Food é quando um estagiário chega para a gente, ele precisa passar por um processo de diário de bordo, Tá. entender quem a gente é, e ele precisa se apresentar para a gente e apresentar a nossa empresa para a gente. Legal. Isso a Sul Mas América então não é fazia. um onboarding, é para além do onboarding. Não, você tem um onboarding onde Tá. a gente passa 2 semanas treinando esse cara. Tá. Nesse treinamento, ele tem que começar a fazer a apresentação dele. Adorei. E aí ele tem que apresentar a empresa pra gente, mais esmiuçadamente o setor em que ele trabalha. Legal. Isso a Sul América É o fez que comigo. ele aprendeu com o que você levou de conhecimento. Exatamente. Adorei. Muito Isso legal. a Sul América fez comigo. Tá bom. E eu achei sensacional. A Sensacional. única diferença de peso, se é que há, é que na Sul América, quando você ia fazer a sua apresentação, era num teatro. Uau, com milhões de pessoas. Não milhões de pessoas, Ah. mas descia diretor para te Tá assistir. bom. Tipo, era um Então, processo Os de... diretores ligados àquele setor, eles Tá bom. assistiam. Que É um momento legal. de destaque, inclusive, para o estagiário. Sim, porque é um momento de aprovação. De aprovação. Você não Ah. simplesmente vai apresentar e se você apresentou mal, tá tudo certo, amanhã você está aqui. Não, Tem você vai apresentar. processo por Se você não passar, você não passou, Você meu não filho. Um fica. grande abraço para você e vai Você embora. faz isso hoje na Creative Faço. também. Tem Sim, uma legal. avaliação por Faço trás. porque, assim, eu participo de todas. Eu Uhum. vou a todas. Eu tô abdicando meu tempo para ir lá ver essas pessoas. No mínimo, elas têm que levar a sério aquilo ali, né? Então, por mais que eu não tenha a relevância desses diretores, eu preciso que eles entendam que aquilo ali é muito relevante para a empresa como um todo. Sim. E aí, no dia que eu fui apresentar... E para a vida também do Sim, né? sim. Porque E ele a começa a maturidade, aprender, as pessoas exatamente, saem dali muito mais leves e... seguras, enfim, uma série de E aí, no coisas. dia que eu fui apresentar, o vice-presidente da área desceu para ver, que não via. Era um cara que, por fofoca, era um cara extremamente grosseiro, mal Tá visto, bom, todo né? mundo tinha medo. Exatamente. Então o cara desceu, eu falei, bom, perdi. Aham. Mas isso foram coisas que na minha vida, né? Aham. Até o processo seletivo da Sul América, foram coisas que, quando eu me sinto numa situação em que, assim, sou o pior, e aí eu relaxo e aí consigo fazer o meu trabalho. Então isso acaba me ajudando. Então, Você está em teste, né? então quando eu vi o cara, que eu só vi em figura, eu falei, bom, perdi. Não tem nada Amanhã a eu tô perder, em casa. né? Amanhã eu tô em casa, a vida segue normal. E aí apresentei, não foi uma apresentação muito boa, eu passei raspando, assim, né? E aí, enfim, passou ao longo do trabalho, ao longo dos meses e tudo mais. Aconteceu de eu achar um cheque de 3 milhões dentro de um processo que não era mais para estar. E aí eu tirei esse cheque e tudo mais, e apresentei o cheque lá, a superintendência e tudo mais. E aí ele me chamou, esse vice-presidente. Esse tá. Falei, perdi de novo. Aí ele me chamou e aí ele lembrou da minha apresentação. Que legal. Eu não precisei falar meu nome para ele. Então, assim, um cara que todo mundo via como carrasco, na verdade o cara fazia o trabalho dele, assim, sabe? E era um cara mais velho do que quem me liderava, mas com ideias muito mais novas. E aí isso também foi me minando lá dentro, porque eu comecei a me relacionar bem com um cara que estava muito lá em cima. Perfeito. Muito distante. E o cara não me passava para cima por eu ter um bom relacionamento com ele, de tão correto que ele era. Perfeito, seguindo lá o Inclusive estilo. eu dizendo para ele, ó, Ivan, tô indo embora, porque aconteceu isso. Ele falou, cara, é um absurdo, a gente vai lutar para mudar isso aqui e tudo mais, mas eu não vou passar por cima de todo mundo que eu acho que tá errado para botar você aqui dentro. Sim. Ele não me disse isso explicitamente, mas era isso. Então, eu acho que você pega um pouco Muito. desse líder para você Pego muito. liderar seu time, porque você é uma pessoa muito próxima também. Sim, Não é? pego muito. Isso acontece muito com alguns clientes, assim, né? Isso acontece muito com empresa pequena também, como a nossa. Sim. Tipo, quando alguma coisa dá errada, cara, tem que falar com o dono. Quero falar com o dono, quero falar com o dono. É verdade. Só que isso você vai ensinando os clientes que falar com o dono não vai resolver. É isso aí. Você só ensina isso quando você não passa por cima
das pessoas que estão fazendo o trabalho delas e que você colocou elas ali para fazer o trabalho. O próprio processo do trabalho, da própria estrutura daquela empresa, que tem um responsável, que tem pessoas envolvidas. Sim. E se você for parar para pensar, se você for parar para pensar, não tem como eu resolver um problema que eu não estou acompanhando. Não está sendo acompanhado. A gente vai ter que apurar. Vou ter que apurar, vou apurar mais ou menos por falta de tempo e tudo mais. Então, ou eu me envolvo totalmente no projeto, e aí eu estou envolvido ali, junto com as outras pessoas, ou são as outras pessoas que vão resolver. Mas acho que isso vem de um lugar, essa percepção, eu acho que ela vem de um lugar de que muitas empresas, os colaboradores não têm autonomia, poder de decisão, então a gente tem a pressuposição de que eles não vão resolver a situação e que só o dono tem o poder de decisão. Agora, se você cria um ambiente em que você distribui esse poder, que você dá autonomia, talvez uma decisão é melhor tomada por quem está fazendo do que o líder. E a gente infantiliza o outro quando a gente faz isso. Exato. A gente não cresce com outras empresas aí que a conexão entra, né, e que às vezes a direção, alguns líderes, eles estão apavorados porque não conseguem descentralizar, porque eles estão muito envolvidos no... Aí a gente vai ver, é isso. É o medo do outro tomar alguma decisão que não é igual a que ele pensaria, e aí parece aquele... Né, você não sai desse círculo, né? Então, realmente é muito legal você estar trazendo. Aí nessa época da Sul-América, o orgulho falou muito mais alto, a meu ver, assim. Porque aí eu estava num lugar que eu amava, eu gostava muito de trabalhar lá, conheci um cara gigante que me ouvia, então, mas aí quando eu tomei a decisão de sair, porque aquilo já me feriu muito, né? Sim. Já feriu muito a questão de valor. E aí eu me lembro perfeitamente da menina do RH, quando eu estava sentado lá assinando a minha rescisão, e ela falando assim, olha, aqui na Sul-América, quem pede demissão não volta mais. E aí, na hora, veio uma resposta para ela mal criada, e que eu acabei dando, que eu falei assim, não, mas você não está entendendo, quem não quer mais sou eu. Né? Mas é um negócio totalmente absurdo eu falar isso também, porque não era o que eu realmente pensava, porque eu adorava aquilo lá. Então eu, obviamente, gostaria de ter voltado para lá depois, num momento provavelmente muito melhor do que o que a gente estava vivendo naquele momento lá. Só que eu tentei mostrar para ela que era uma escolha minha, que ela tinha que respeitar essa escolha. Então era uma empresa que funcionava muito bem a parte de RH. O problema era quando chegava na liderança. Que aí é uma grande dúvida que eu tenho até para vocês, que é a seguinte, como é que é o RH para a liderança? Porque nessas empresas que eu passei e algumas que eu vi através do meu irmão e de conhecidos, cara, as lideranças, elas ficam meio que numa arquibancada, vendo os outros serem treinados. E apontando o erro. Falando, pô, isso aqui tá errado. Não, e aponta o erro no treinamento. Exato. Existe uma resistência muito grande quando a conexão entra, justamente porque a primeira coisa que a gente fala é, vamos trabalhar os líderes? É a primeira coisa, vamos fazer um grupo, vamos formar um desenvolvimento, uma trilha para esse pessoal. Ah, não, mas né, a gente precisa trabalhar com a operação. Não, a gente precisa trabalhar com os líderes, que consequentemente a gente vai trabalhar com a operação. Entendeu? Porque não tem como, né? É uma conta que não fecha. E na cabeça deles é o contrário. É o contrário. Você vai tentar lá embaixo para poder... Eles se sentem muito ameaçados por conta de uma posição de poder que eles já ocupam dentro da empresa e o medo do RH passar a ter parte desse poder que na cabeça deles é deles, só que acaba não sendo, porque no final das contas o poder está no cargo e não nas pessoas. Isso já é uma grande, assim, quando você fala isso para ele, parece que o mundo cai, assim, né? Tipo, você não é o seu cargo. O seu cargo ele tá aqui. Se você sair, o seu cargo continua. Ele pode ser, inclusive, distribuído para mais de uma pessoa. E tem muito esse estigma do líder que comanda a sua área e que muitas vezes não é culpado pelos problemas da área. Ele só culpa as outras áreas. Então, muitas vezes, quando a gente entra nas empresas, o problema está aí. Está na má relação dos líderes com a equipe, dos líderes com os outros líderes. Normalmente está na liderança. Normalmente está na liderança. E isso é encorajado pela faculdade. Sim. Porque o que a gente aprende na faculdade é exatamente a gestão que a gente está falando mal aqui hoje. É exatamente essa gestão, que você tem que ser assim. E tem números. Não pode errar, tem que ter perfeito, não pode ter erro. E aí a interpretação do livro também, às vezes, acaba sendo totalmente errada. Tem um livro que eu li que era sobre decisões difíceis, alguma coisa assim. E aí eu já ouvi gente falando que, tá vendo?
você tem que ser incisivo, você tem que ser, às vezes, agressivo, porque é uma decisão. Não, a decisão difícil não é ser agressivo. A decisão difícil é você demitir, às vezes, alguém porque você precisa demitir. E é alguém, e se trata de alguém. Então, não importa se essa pessoa desempenhou mal, ela continua Exato. sendo alguém. Isso é uma decisão difícil, né? Dar um feedback negativo para uma pessoa que você admira, por exemplo, né? Um Exatamente. feedback duro que tem que ser dado quando é necessário. Exatamente. Muita gente se omite disso, fica, Nossa, não vou, é melhor não falar para não gerar problema. A gente enfrenta... Aí é a hora que quer o RH ajuda. Aí tem um RH para dar um feedback. Então, por isso que aquilo que você estava falando, Márcio, do negócio da gente começar a pensar em carreira já numa idade bem pequena, é muito importante para que esse comportamento que a gente ainda vive até hoje com os jovens mude, né? Eles chegam com muito medo para falar com a gente, sabe? Então, assim, os que entraram, por exemplo, em que eu não fiz o treinamento, são pessoas completamente amedrontadas no dia em que me vê. Sem ouvir, às vezes, a minha voz, sabe? Então, assim, cria um estigma mesmo. Então, dono e tal. A Rafa às vezes marca a reunião lá e aí esses que eu não participei vão. E aí quando eles entram lá, quando eles chegam lá, eles ficam, sabe, você percebe que ele está incomodado. E aí a gente começa a quebrar um pouco e tal. Mas você, apesar de você quebrar um gelo ali, no desenvolver do trabalho é muito prejudicial. Porque eles não conseguem me dar um feedback, por exemplo. Eles podem estar odiando o que eu estou fazendo ou o que eu estou falando. Mas esses não conseguem me dar um feedback. Eu tenho uma colaboradora que está comigo há um tempinho já, e ela falou que ela viveu muitas lideranças difíceis, né? Só que ela não se deu conta disso. Ela tinha uma insatisfação na carreira dela, ela não sabia o quê, e hoje ela percebe que era muito atrelada à liderança, porque ninguém inspirava, ninguém cuidava. E aí, quando ela começou a trabalhar comigo, né? Até hoje, mesmo a gente já está quase um ano juntas, tem momentos que ela fica assim, ainda com receio de falar certas coisas, achando que eu vou ser aquela liderança. E a hora que ela experimenta e que algum momento acontece e a coisa sai tão ok. Aí ela, gente, eu às vezes ainda não acredito que eu estou vivendo um outro tipo de líder, entendeu? Porque aquilo vai minando mesmo, né? E vai mudando a pessoa, enquanto, né? É incrível. Teve uma delas que eu perguntei, né? Eu falei, qual é o seu medo de me dar feedback? E ela falou, medo de ser demitida. É isso. Aí a Rafa, que está comigo há muito tempo, falou assim, você precisava ver o Marcos discutindo com o Juliano, que trabalhava lá comigo, sobre assuntos de trabalho, nada envolvendo pessoal. Cara, a gente discutia igual irmão, brigando. E aí saía dali e ia almoçar. Por quê? A gente conseguia fazer essa separação. Sabe? Mas porque o Juliano também era uma cabeça meio fora, assim, do que o... Se permitia mais. Do que o que infelizmente está sendo doutrinado até hoje. Isso. Então era possível esse tipo de discussão e ficar tudo bem. Então uma das coisas que eu falo para eles é assim, eu nunca demiti, me orgulho de nunca ter demitido ninguém por discordar de mim. Muito pelo contrário. Nossa, como a gente aprende, né? Porra, Tá discordando? Não, e aí eu já entro num pensamento que assim, eu já tô entrando num pensamento que eu já fico com medo das minhas decisões por eu já ter mais de 40. Eu já fico com medo assim, cara, será que é esse o caminho de agora para se seguir? E aí eu preciso ter pessoas como a Ju, como a Rafa, como a Bruna, sabe? Para poder chegar para mim e falar assim, cara, tá falando merda, mano. Você tá falando merda, olha aqui. E aí essas que eu citei, elas me mostram. Porque elas já aprenderam, já estão um tempão comigo, que você pode me dizer que eu estou errado, você pode. Mas imagina o ganho que a gente teria se todos ali tivessem essa ideia de que eles podem se colocar dessa forma. E a gente cria mecanismo para encorajar isso, né? A gente tem hoje lá a Assembleia, né? A gente criou a Assembleia para que as ideias fossem criadas sem que elas fossem levadas para um gestor, para que aí o gestor avalie, e isso leva até por perda de tempo. A gente criou a Assembleia para alguém ter uma ideia e colocar essa ideia na Assembleia. A Assembleia é um lugar onde todo mundo tem voto igual. Então eu, enquanto sócio, e a Rafa, enquanto gestora ou associada, a Ju, enquanto gestora, elas têm um voto igual a um funcionário e a um estagiário. Ou seja, é uma ideia que todo mundo vai votar igual.
E se aquilo for votado como o máximo, com a maioria, aquilo vai para frente, né? Que maneiro. E isso Muito acontece de forma legal. periódica? Não acontece tanto porque eles não são encorajados, eles não têm, eu não sei se eles não são encorajados, mas Encorajado por mim é. são, eu não posso É. dizer pelas outras gestoras, mas eu imagino que sim. Aham. Mas que eles se sentem tão à vontade assim. Sabe quando a gente percebe que tinha uma vontade, mas não foi feito? Quando a gente se encontra e a gente está num papo informal, e aí começam a falar um monte de ideias assim, Tá bom. soltas, como tipo, é brincadeira, mas pode levar a sério. Sim. Aí a gente percebe, aí a gente fala, leva para a Assembleia, leva para a Assembleia. É. E aí, Isso pode transformar uma empresa, porque Totalmente. em algumas empresas que você já tem essa cultura em você, que você tenta transmitir para o time. Imagina na empresa que isso não está nem na diretoria. A gente tem ideias incríveis se perdendo. E a gente, Muitas. quando a gente faz diagnóstico, que é um dos primeiros exercícios que a gente faz nas empresas, que é uma conversa 1 a 1, em que a pessoa realmente tem espaço para falar, até porque a gente está vindo de fora, ela tem menos medo, né? Tem todo um contexto. A gente fala, tira o crachá, Pô, surge cada pode coisa. estourar, abre Sim, seu É coração. muito maneiro, porque Não, imagina o ganho que empresas de médio e grande porte, Mas sabe o imagina que a eu acho? quantidade de ideia que deve Mas ter sabe ali o que eu dentro. acho que você está trazendo uma coisa interessante, que está ligado, é um processo, porque eu acho que tudo começa lá na questão da educação. Que hoje, a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast, sobre a questão de escolas, né? De modelos da escola. E aí foi até uma coisa que Marcos também questionou lá na infância, o que eu acho legal a gente trazer. Existem escolas que incentivam esse tipo de olhar, mas de um modo geral, 95% né, da educação. da educação não incentiva. Hoje, na escola da minha filha, existe essa assembleia, dessa mesma forma. Se tem um problema, se está alguém acontecendo alguma coisa com alguém, enfim, pode ser qualquer coisa. Eles fazem uma reunião, eles decidem e a escola permite isso. Ou seja, então, desde criança, está estimulando que ela tenha esse comportamento. Mas a gente sabe que isso não existe aí. Existe, você tem que se adequar a esse modelo que está lá, que foi imposto, e ai de você falar alguma coisa. Sim. Né? Você não pode Vai sair. levar uma anotação na agenda. Aí você porque entra na todo empresa. professor. Sério, você foi educado assim. Tem a questão dos pais também. Tem, eu nem vou total. trazer aí, mas Nossa, que não. Esse né? aí não dá nem pra falar. Esse não aí dá nem para tem- falar porque é gigante, né? Mas eu Ah, tenho que tem trazer. histórias Que cabulosas. tem as também. histórias dos pais, da forma de educar, de como traz essas crenças para as crianças e tal. Então elas crescem nesse modelo. Aí elas vão para o mercado de trabalho. Chegam lá, existem líderes, assim, ou empresas condicionando. Quando a pessoa vai para um lugar como o Credit Code, Conexão, e a gente não pode citar em outras, tem várias Sim, sim. empresas que estão tendo modelos assim, elas ficam, oi? Aonde estavam Sim, essas sim. pessoas Isso existe, que me né? permitem falar o que eu quero, que inclusive vai levar um tempo Pra para se elas adaptar. aprenderem a Não, falar. esse Porque elas têm medo. Não, isso que você falou dos pais, isso é muito sério. Muito sério, Isso né? é muito sério e interfere demais. Quando a gente fundou a Craft Food, eu e o João, né, meu primo, ele hoje não é mais sócio, a gente saiu desse mundo corporativo sabendo exatamente o que a gente não queria, e aí a gente aproveitou uma oportunidade de uma coisa que estava acontecendo informal e formalizou e transformou numa empresa. Que Lá bacana, foi assim, em então. 29 de julho de 2008 foi quando a gente... Na verdade, assim, a história surgiu, eu e o João, a gente sempre brincava de empresa quando era pequeno. Você estava falando isso. E aí, assim, o pai do João, eu fazia muito trabalho pro pai do João, né? Mas por gostar muito de design, essas coisas, eu desenhava para ele sites, eu tá desenhava bom. logo, eu fazia para ele de graça, porque Tá eu gostava bom. de fazer. Aham. E aí, enfim, o pai do João, ele teve câncer e aí veio a falecer no final de 2007. 2007. E aí ele tinha um negócio, só que totalmente informal, com mais ou menos 20, 25 clientes, assim, muito pequeno. Ele fazia site para 25 clientes, na Tá verdade bom. era isso que ele Aham. fazia. E aí, eu falei, João, vamos lá ver o que tem lá, até pra gente poder se desfazer, tem que ver se tem contrato, né, essas coisas. Aí, E afinal, João não participava, João. não, Tá. muito pouco. Muito pouco. E aí a gente foi lá, quando a Vocês tinham gente... que idade? Cara, eu devia ter uns
Bom, 2008, 28 anos. Tá. João, E foi 27. esse momento que você assumiu sua primeira liderança, assim, dentro da Create Code, ou você já tinha sido líder nessas empresas antes? Não, eu nunca cheguei a Nunca ser foi líder líder. dessas empresas. Então foi líder já enquanto empreendedor, assim. Legal. Ah, Só que enquanto legal. empreendedor. E aí a gente chegou lá, cara, quando a gente abriu a porta do escritório, só tinha o carpete. Roubaram tudo. Oi! Roubaram tudo, tinham roubado tudo. E aí só tinham ficado 2 computadores desk, né, daqueles bem antigos, em que provavelmente não levaram porque não sabiam a senha, né? E aí o pai do João, ele é peruano, né? Então as senhas eram todas senhas em castelhano e senhas amáveis ao João. Então a gente começou a pesquisar como é que eram as gírias para se chamar de filhinho, de essas coisas assim, né? E aí a gente Entendi. descobriu um termo chamado cholito. Cholito é um termo amável para você falar do Oh. filho e tal. Aham. E aí a gente começou a ver que era cholito e a data de nascimento do João para tudo. Que E aí a legal. gente conseguiu descobrir E tudo, abriu senha aqui de lá. servidor, senha de tudo. Olha isso, gente. Aí eu falei, ó, João, agora a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa saber, cara, ele tinha cobrador, né? Tinha um boliviano, que é acho que é Ivan também, que é um cara maravilhoso. E ele é o cobrador. Ele ia nas pessoas cobrar, olha que loucura. Cobrar os impostos, digamos assim, né? Cobrar dinheiro. Eu falei, cara, Ivan, sendo muito sincero, tu vai acabar e tal. Ele falou, não, tudo bem, não sei o quê. Ele vendia publicidade para jornal. E aí a gente fundou a Create Code nesse caminho, assim. Então a gente passou um Réveillon, assim, 2007, 2008, e 6 meses só estudando o que era isso, porque a gente era totalmente outsider desse negócio. Nem eu nem ele trabalhávamos para isso. Eu trabalhava com seguro, né? Ele trabalhava com TI até mais dentro da Oi e tudo mais. Então Tá bom, outro tinha essa tipo. visão. Sim, perfeito. E a gente começou a evoluir isso e, cara, viu que o negócio dava muito certo e a gente conseguia caminhar. E eu falei, pô, é uma excelente oportunidade que a gente tem de implantar o que a gente realmente pensa, cara. E meio que foda-se o mundo. É isso aí. Sabe? Foi a hora, né? Validar se o que a gente acredita Validar faz o que a Vamos gente sentido. acredita, por experimentar. mais absurdo que esteja, né? E aí, por que eu toquei nesse assunto? Porque, cara, uma das regras lá, as pessoas fazem mais de brincadeira ou para me irritar, é atestado médico. Isso é o cúmulo do absurdo. A pessoa tem que provar que está doente para não trabalhar. Nossa, é verdade. Né? É verdade. Porque, assim, né? primeiro, vamos partir do ponto em que se eu quiser agora arrumar um atestado médico do que eu quiser, eu qualquer arrumo. lugar. É muito fácil. Né? Muito. Então, assim, se eu quiser enganar o meu chefe, basta eu Fácil. ter alguns poucos contatos, eu consigo. Então, Basta você digitar no Google, atestado ou isso, né? Pois é. Fácil ainda. Ainda tem isso. E aí, o que aconteceu? Né? Surgiu um primeiro estagiário, que é o Júlio, que hoje está trabalhando na Austrália, e aí ele me trouxe um atestado. E aí foi aí que eu me liguei. Eu falei, pô, Júlio, a gente tem uma relação tão boa. Eu fiquei ofendido com o atestado médico. Perfeito, A gente perfeito. tem uma relação tão boa, você precisa me provar que você está doente para você não trabalhar, porque basta você me falar. Né? E aí Cara, a eu gente. preciso de uns dias, né? Eu tô Eu mal. falei assim, você não precisava nem estar doente. Você podia ter brigado com a tua namorada. E falar assim, pô, hoje eu não tô bem. É verdade. Aham. Pô, não tô bem, então você fica longe de mim, né? Não venho. Eu não sei se tiver alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar. Porra, me diz que eu faço. E aí a gente foi percebendo as coisas, né? Teve muitas coisas que a gente não criou e falou, vamos testar, mas tem muita coisa que a gente foi percebendo. Caraca, olha que absurdo. A gente ter. Sim, esses modelos, né? Que são, né? Isso é E essa relação, né? Que você está É. trazendo é mais ainda. Pois é, então É a a relação. pessoa quando não quer trabalhar, ela não está te enganando, na verdade, no fundo. verdade. Ela está se enganando. Aham. Principalmente dentro do modelo de negócio que a gente trabalha. A gente trabalha num modelo de negócio que se o cara faltar, ele vai se enrolar muito mais. Isso aí. Perfeito, mano. Entende? Agora, se ele faltar porque ele precisa, porque a gente sabe que ele precisa, ou porque ele avisa, ele fala, Uhum. porra, não tô. E já aconteceu diversas vezes, Sim. que não tem nada a ver com saúde, mas por situações de. Senão eu vou fazer. Cara, hoje. Não tô bem. Aí a gente se agrupa e cobra essa pessoa. Sim. Agora, quando a gente percebe que tá uma coisa distante, que hoje eu não pude, ou não avisa e some, não sei o quê, mano, amanhã vai ser um dia em dobro pra você. É. Entende? Então, não há necessidade dessa relação ser criada. As coisas, Sim. a gente, quando recebe alguém dentro da nossa empresa, a gente está iniciando uma relação, cara. E não Tem é que ter confiança, né? e aí, não, eu acho que está errado até chamar de relação profissional, porque não é. É
uma Não é. relação. Você vai tomar um café com essa pessoa, você fala sobre alguma coisa profissional? Não. Você vai... Fala da vida Você do fala teu da filho, vida. da tua, né? Então, pô, não pode. Não, peraí, isso É. aqui a gente não pode conversar sobre nossa relação profissional. Não existe. É verdade. E a relação pessoal interfere muito na relação profissional. Se você não tiver o pessoal perto de você complica, às vezes, a empresa inteira. É Né? verdade. O problema é que essa abertura faz a gente entrar no ponto lá que me fez citar isso, que são os pais. Que aí eles atrapalham muito, sabe? Sim. Cara, o que eu mais ouço lá, Lucas, é a gente falando assim, cara, meus pais precisavam de um link. E eu falo os meus também precisavam de um link. Exatamente. Porque a visão deles já não é mais a visão desse mundo que a gente está agora. É isso. Eu, com 40, já não estou mais com a visão desse mundo que está vindo aqui. Eu preciso de vocês falando. É isso aí. Se a gente não tem vocês falando, eu vou carregar a visão de 40, Daquela- de 50, dessa época de que você 60, viu. e É. vocês não vão estar me ensinando, vocês vão me Isso aí. ensinar. E essa troca inversa muitas vezes não é valorizada, né? A gente normalmente está sempre ouvindo pessoas mais velhas do que nós e buscando pessoas que têm mais tempo de experiência, mais vivência. Que Não, óbvio, que não tem invalida. exato, tem uma Né? influência. Mas é tem isso. uma- Eu acho que tem que ter os dois lados, né? Exato, porque foi o que ele falou, o mundo muda e com essa mudança traz outras necessidades que quem talvez é mais velho não consiga enxergar mesmo, não É. consiga se enxergar naquilo. Né? Sim. Eu acho que Sim. aquela história que eu falo, que eu adoro falar daquela frase de reaprender, aprender, É, tá ligado a isso que ele tá falando. Porque Sim. a gente tem que estar o tempo todo aprendendo, desaprendendo, E reaprendendo é. e tá aberto a isso. Quando você se fecha de alguma forma, que é o que você não faz, você tá falando, quando você quer que o seu funcionário te questione, quando você quer ouvir as percepções do outro, quando você quer deixar o outro tomar uma decisão, porque você tá de fora, você tá aprendendo também. Sim, Sim. e aí a Concorda? gente traz de casa também. Porque Isso. quando a gente chega para um funcionário, ou para um gestor, ou para um funcionário, e, fala, e deixa ele tomar a decisão, é uma coisa meio de pai. É, Que dentro da gestão tá errado. É. Você não pode ser paternalista. Né? isso aí. E aí você tá na situação de que assim, vai tomar a decisão errada, mas eu, enquanto pai, eu tenho que deixar tomar a decisão errada para quebrar a cara e aí aprender com aquilo. Né? Então, como que eu vou te separar esses mundos? Né? E então, assim, para resumir, eu já tive ligação de pais pedindo para eu demitir a pessoa. Ah, não O acredito, filho. Marco. Sério? Sim. Sim. É. Porque é o que o Lucas acabou de falar. A pessoa já não consegue mais se enxergar dentro desse mundo e não quer que o filho fique dentro desse mundo. Ele quer que o filho fique dentro do mundo Tá dele. mundo dele. bom. Tá indo É. demais, né? É, peraí que Entendi. já tá sabendo muita Aham. coisa que eu não quero que ele saiba. Não é assim que você trabalha. Como é que você tá rindo enquanto É. trabalha? Como é que tá falando palavrão? Como é que você tá se vestindo como Isso você era o que a quer? gente mais tinha nos nossos stories que parou. Porque a gente tinha uma crítica absurda aos stories que a gente fazia, de às vezes a gente jogando. A gente criou um jogo, né? Chamado Sacô. A gente criou um jogo de Ah, escritório lá. conta que- isso. É um jogo que a gente, cara, a gente precisava às vezes desestressar. Tá A gente bom. precisa. Aham, né? sempre, é. E o fato de estar todo mundo junto, isso acontece com uma certa frequência. A casa que a gente estava tinha uma muretinha assim. E essa muretinha, obviamente, era a rede. Então ficava um do lado da mureta, outro do outro lado, uma bolinha de papel e ficava batendo com a mão jogando sacô. E aí, cara, as outras pessoas estavam trabalhando e algumas jogando sacô. Nesse momento, alguém fazia uma história mostrando. Cara, pô, peraí, mas você trabalha ou você... Cara, eu falei, mas isso é 5 minutos. É, gente, é super importante. A outra foi a gente jogando rock com o rodo. Cara, Aham. viu gente falando, pô, vocês não são sérios, não sei, falei, bom, vamos ter que parar com isso. Ai, Porque meu as Deus. pessoas não estão É. entendendo que isso é um momento que a gente tem de descontração. Nossa, isso é Sim. muito importante, gente. É. Então, A gente tem uma empresa que é da área de tecnologia e eles têm um lounge, né? E nesse lounge é muito gostoso, cheio de Eu vi falar almofada. um Audi. Eu falei, Um meu Deus, um Audi. Audi. Só que aí vai falar que com Um rodando de Audi. também quero. Lembra? Que é cheio de almofada, até o Não, nosso sim, é convidado porque eu mais vi um tarde. Audi. É, e aí eles têm muito essa coisa assim, pode ir a hora que você quiser lá, quer jogar um totó, quer fazer um jogo de videogame, quer conversar. Pô, eu acho que essas coisas são super importantes. É igual cafezinho. Sim, É igual sim. para alguns é um cafezinho. Para outros Não, é mas isso jogar aí saco. entra naquela questão da empresa Google, né? É. Que também tá errado, assim. Todo mundo quer imitar o que o Google faz, né? Aí a gente entra não na é por aí, cultura. é. A gente entra na cultura da Isso. empresa. E aí Então, só vê o que é essas Só vê o que é salas, e não maneiro. o que tem por trás só disso, ver o que é né? maneiro. Tem uma Sim. empresa, que também não vou falar o nome, mas
Tem uma empresa que fez muito isso e Uhum. quebrou muito a cara, É. né? E aí eu tive um cara que É da trabalhou... série? É da série? Porque a Não. gente viu. Não. Não, É brasileira. não é. Ah, tá. Não, a Netflix eu li o livro é maravilhoso, mas Sim. aquela cultura se aplica a eles somente, Uhum. né? Não, eu tô falando da WeWork. Você Ah, viu? WeWork. não vi. A Você não viu a WeGrad série, não não? vi. vale muito a Ah, pena ver. Vale muito a pena. É, É. não vi. Você vai entender que ele trouxe, que o cara era muito assim, ele quis essa cultura. Só que em algum momento isso ficava muito exagerado também. E as crianças, vamos dizer assim, pediam igual o filho faz. Ah, eu tô querendo que você me dê como é que eu vou falar? Esqueci a palavra. Tipo, Controle? é um controle. A criança pede Perde controle. perde o controle, entendeu? E era o que aconteceu na empresa, que se perdeu um pouco por isso. Eu acho que as pessoas se iludem um pouco por essas culturas e quem tenta levar uma cultura Netflix, uma cultura Google e tal para dentro da empresa, passa uma ideia errada para quem está chegando. Então esse garoto que eu conheci, que foi trabalhar nessa empresa de maquininha de cartão, Tá bom. chegou lá, era totó, sinuca, não sei o quê, e ele falou, pô, beleza. Então, no Vou período usar. de trabalho, Aham. eu posso jogar sinuca, eu posso. E aí, isso era a gente quando se encontrava no futebol que a gente tinha, ele falava, pô, joguei totó, joguei isso aqui, bebi cerveja, eu falei, tá, mas ele trabalhar. Não, trabalhei só na parte da manhã, não sei o quê. Falei, cara, isso não vai dar certo. Não vai fechar Existe essa conta. existe uma questãozinha de desempenho aí. É. Não vai ser o desempenho de sinuca que vão medir de você. E não deu outro. 3 Não meses deu, depois não. ele foi demitido. Perfeito. Mas aí eu não atribuo a culpa a ele. Eu A atribuo a empresa. tem, Porque a empresa Eu acho que vendeu tem isso. que falar um pouco também, né? A Olha, empresa vendeu ter um nós mínimo vamos de- deixar vocês Aquilo ali usarem talvez isso. seja para um happy hour. É isso. Né? E outras das pessoas esquecem também, né? Que fala-se, não, mas o Google as pessoas jogam vôlei, tá? Mas jogam vôlei, mas não se esqueça que as pessoas muitas vezes não vão embora do Google. Elas ficam no Google a Dormem semana lá. inteira. E quem que são as pessoas que estão no Google, né? Tem essa Tem vírgula, né? essa Que vírgulazinha, entrou no tem esse Google, pequeno né? detalhe. Tem esse pequeno detalhe. Então, assim, essas. E aí eu Não, acho. mas eu acho que isso que você fazia não era isso, e era uma forma que eles encontraram Sim. algum mecanismo, como eu acho que um cafezinho que acontece em todo Sim. lugar. Que é a hora que você quer desestressar, que você quer bater um papo. E aí, enfim, que pena que o mercado às vezes critica isso, né? Que é o que você está trazendo. E o último. Mas vocês não deixaram de fazer, só deixaram de postar. Não, Pode. na verdade, a nossa cultura ela é muito isso aí. forte, né? Perfeito. Foi o primeiro baque que a gente teve com a pandemia, foi a interferência na cultura. Isso Marcos, só antes de você contar esse ponto, a gente tem um quadro aqui que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Você aí já vai deve me ter botar ouvido... na roubada. A gente tem dinâmica, RH não tem como não ter dinâmica, né? Você já ouviu falar daquela frase assim do mundo corporativo que RH abraça a árvore? Que RH só faz dinâmica, só fecha, né? Tem essa máxima. E aí aqui na Conexão a gente tem um lema que abraçar a árvore é o caralho. Aqui é RH que entende de gente. Porque a gente realmente quer trazer essa imagem de um RH que não é só festinha e oba-oba, e que se entrega resultado, que se mexe com gestão, cultura e todos os temas que a gente está falando. Então a gente sempre traz aqui para o podcast uma pergunta para quem está aqui. Se você lembra de qual foi a experiência mais abraçar a árvore que você já viu na sua vida com relação a RH. Pode ser até uma coisa que você viu dentro da sua empresa, que você fez, Essas que você que trabalhou. você errou, pode ter uma coisa ou que você da viu em outra sua. empresa, mas nem precisa dizer de onde é. Só Mas uma abraçar a prática. árvore no sentido de... Que foi sem sentido. Sem sentido. Você Mas, fez aquela muito, atividade já fez muita e coisa falou sem assim, sentido. cara, eu não aprendi nada, não Não- entendi pra que eu fiz isso. A gente já fez muita coisa sem sentido. Cara, eu acho que muita coisa que não tem sentido, que eu acho que lá dentro da Creative Code, que a gente identificou como não tendo sentido, passa muito por um treinamento, assim. Algum treinamento que, putz, pra que a gente fez isso? Perfeito. Entendi. Termina o treinamento e aí... Porque não o era próprio pra- diário de bordo, por exemplo, que é um curso, tem um monte de coisa dentro do diário de bordo que a gente cortou porque não fazia sentido nenhum, sabe? Mas E você tem muito esse modelo de experimentar, viver, e se não der certo, tudo bem. se não der certo, Vamos tudo cortar bem. daqui, É. né? Se não der certo, a Bacana. gente corta. Então, imagino Mas que você já tenha feito Tiveram algumas muitos coisas. linkas, por exemplo, que Tá. não deram certo, principalmente internamente. Né? Tá. A gente luta por engajamento interno, né? Essa é uma grande luta. E aí eu acho que isso passa também pelo tamanho que a gente tem, pra gente ser pequeno, pra gente não ser uma marca famosa. Porque, cara, você chegar numa reserva e criar um treinamento, é mole. Né? Para funcionário é mole. Pô, eu fiz um treinamento na reserva. Beleza, faz um treinamento na Creative Code lá.
e fala para todo mundo. Não fala. Então, o grande desafio sempre está envolvendo engajamento. E aí, dentro desses testes para conquistar o engajamento, tem muito abraçar. Tem muito, tem muito mais do que não. É verdade, né? Porque a gente fica tentando o tempo todo trazer essas pessoas para perto da gente, né? E aí, às vezes, as coisas vão, na verdade, se distanciando com o modelo híbrido, com home office, com um monte de coisa que vai atrapalhando a cultura. E aí existe todo um esforço, né? E aí passa por muitos abraça-árvore. Pô, quer ver um abraça-árvore que eu acho muito abraça-árvore, que eu não fiz, mas quase a gente fez? É o que um monte de empresa fez de happy hour online. Cara, isso pra gente nunca fez sentido. Não, né? Só que a gente estava tão afastado que a gente falou assim, pô, vamos fazer? Eu falei assim, cara, mas eu tô tentando vivenciar o nosso happy hour. Porque vocês, só para entender, né? Vocês ficaram... você tem uma casa super maneira, onde a empresa... Enfim, a gente quase foi vizinho. Porque a gente é apaixonado na sua casa, é lindo lá o espaço. E quando na pandemia vocês optaram por, né, foi uma necessidade e zeraram. Cada um ficou no seu, ninguém foi. Ninguém foi. Mesmo tendo na verdade, até aquela hoje, casa assim, super aberta lá. Até hoje, assim, a gente tem... se alguém apresenta algum sintoma e tal, existe uma responsabilidade de nos avisar, porque a gente tem encontros semanais todas as quartas. Então, esse alguém precisa avisar para não ir. Tá bom. Sim, né? Então, ou então se vai... Pô, mas eu quero ir, não sei o quê. Beleza, faz o teste, manda o teste pra gente poder ver. É uma questão de proteção. Mas na época da pandemia, primeira onda, segunda onda... Totalmente home office. Zerado. E aí vocês, essa coisa que é muito forte em vocês, dessa coisa da integração, do dia a dia, isso se quebrou. Isso se quebrou e a gente não conseguiu encontrar um caminho para isso voltar. Eu acho que eu cheguei a conversar com o Lucas na época sobre isso. Que a gente não conseguiu encontrar um caminho. Porque aí, por que eu falei do abraço da árvore ser o happy hour? A gente nunca fez happy hour. Perfeito. A gente nunca fez happy hour. Não faz sentido. Só que todo mundo tava fazendo happy hour. Entendi, perfeito. Então, assim, mais ou menos o happy hour que a gente fazia é tipo, sexta-feira, a partir de 4 horas da tarde, você podia ir na geladeira e tomar uma cerveja e terminar seu trabalho bebendo uma cerveja. Tá bom, e mas não precisava parar. E na época, trabalhando numa mesa, porque a casa tinha uma mesa quadradona gigante, que todo mundo poderia trabalhar nessa mesa um de frente pro outro. Legal. E aí bebendo, comendo alguma coisa. Então, não era um happy hour. Tá bom, não tinha esse título. Não tinha. Acontecia não tinha esse título e não era depois da hora. Perfeito. Né? E aí, por que a gente vai fazer um happy hour online de uma coisa que a gente presencial nunca fez? Não faz sentido nenhum. Mas é isso, é o que você falou, é muita gente que fica tentando adotar práticas que vêm aí, que são famosas, e fazer sala temática, e botar brinquedo, sem que isso tenha a ver com a sua cultura, né? Porque muitas vezes não tem. Uma cultura que a gente tem, por exemplo, que a gente tem medo de mostrar no story, por exemplo, são os churrascos que a gente faz. Porque o churrasco acontece hoje, por exemplo. Hoje, posso sair daqui, ir pra lá e fazer um churrasco. Entende? Porque existe um horário de almoço. É espontâneo, é o que deu vontade. Um horário de almoço, 1 hora, 1h30. 1h30 dá pra gente almoçar churrasco. Então, assim, se tiver gente lá agora, por exemplo, que eu sei que tem, e se esse alguém levou linguiça, mas alguém levou carne e tal. Pronto, rolou um churrasco. Lá tem carvão, lá tem fósforo e tem álcool. Legal isso. Então, assim, você chega lá, 15 para meio-dia. Já deve ter alguém acendendo. Deu uma vontade de comer um churrasquinho. Acende. E assim, o tempo que você levaria de almoço, você está fazendo sua carne ali, você levou arroz de casa, você vai comer um churrasco. Não interfere em absolutamente nada na rotina de trabalho. Gera até o engajamento ali. E essa decisão de expor isso ou não ao mundo é uma decisão muito importante. A gente passou por isso há um tempo atrás e a gente chegou a recuar e depois entramos com força total. Tipo, já que tem alguns que não aceitam, que bom. A gente também não quer aceitar vocês. Então agora a gente vai cada vez mostrar mais como a gente é, para que a gente atraia mais também quem a gente quer. Tanto enquanto time, enquanto colaborador, que foi um case incrível que a gente teve sem nem pensar nisso, né? Quando a gente começou a compartilhar o nosso dia a dia e as nossas práticas, era pensando comercialmente, para as empresas verem o que a gente fazia e pensarem, pô, eu quero trazer isso para minha empresa.
Só que A acabou gente atraiu pessoas. que a gente atraiu pessoas. A gente É. A teve gente parou de vagas, fazer processo. a gente teve vagas fechadas durante um tempo sem abrir as vagas, É. porque a pessoa vinha até nós, E eu quero trabalhar com mandava você. case, mandava vídeo, falava a vaga que ela queria ocupar, já fazia tudo. E, tipo assim, tô pronto, assim, quando eu começo. Não, mas, eu vou trabalhar, eu posso ir na segunda-feira? Era É. assim, sabe? Por quê? Porque se identificaram muito com a nossa cultura. Então tem um ganho E, muito. pô, e você tem uma empresa de marketing. A gente foi muito pé na porta Aham. no começo. A Sim. gente foi perdendo um pouco esse pé na porta, talvez por algumas críticas que a gente começou a receber. Né? A gente recebe até A gente era pé na porta. E às vezes é de cliente nosso De cliente mesmo. nosso, a gente fala, cara, Deus. A gente A era, gente fala a gente pra era todos os muito, públicos. muito pé na porta, assim, né? Uhum. Pô, tinha coisas que realmente não era pra fazer, mas assim, eles adoravam. Isso aqui Sim. é complicado, sabe? Então, assim, eles tinham um processo de punição que era uma raquete de frescobol e dava um na bunda do outro. Cara, teve advogado entrando no Instagram, Entendi. dizendo, gente, ó, É. pode bater, mas não filma. Mas era uma coisa entre eles, né? Não era tipo, gestor, Estrutural. Aham. porque senão já. Mas isso era uma fagulha, né? Sim. A gente tá no limite pra isso virar um processo absurdo, né? Mas, É. Marcos, você deve ser uma liderança muito inspiradora para eles, né? Tomara, eu não sei se sou Você tanto. pergunta isso? Eu não pergunto, não. Não, tu Eu não vive, pergunto né? não por medo da resposta. Mas Não, porque o fato de permitir, muitas vezes, Cara, organizar a casa. o Márcio, sabe Tipo o que assim, acontece? como você falou, bate, mas não filma. Eu achei o máximo. Mas é porque, né? Aí a gente não deixou de fazer as coisas, a gente só Isso. parou de mostrar. Isso. Né? Então a gente não deixou de fazer churrasco, a gente só parou de mostrar. Aham. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Mas a gente faz muitos absurdos lá. Mas não são coisas que a gente. Até isso de cultura, não são coisas que a gente teve uma ideia, falou: caraca, se a É gente muito quiser. espontâneo, né? Pelo que eu tô A entendendo. coisa né? foi sendo feita pelos próprios É. colaboradores. E assim que é o Deixar, mais Não legal. é isso. Na verdade, É. a cultura ela é criada por Ah, colaborador, não é criada pelo dono. O dono não cria nada. Perfeito, não. Então a gente precisava disso, né? E aí eles estão sentindo falta, tanto que estão querendo marcar um churrasco quarta-feira. Falei, Uhum. beleza, vamos fazer e tal, mas vamos tentar não mostrar, porque a gente deixou de ser um pouco desse pé na porta, mas talvez tenha que voltar a ser, sabe? Tem sim. Não sei ainda muito Qual medir. é a medida, né? E aí eu deixo muito a critério deles Aham. mostrar ou não. É muito Agora- colaborativo lá, né? Agora, quase que 100% das vezes, quando eles postam nas redes deles, eles recebem dos amigos, tipo, porra, quero trabalhar aí, não sei o quê. É tudo mais. isso. Então, aí entra naquela E você questão, né? forma pessoas lá, por toda Sim, essa bagagem que você traz dos cursos, né? sim. O Linka hoje, ele também é interno, não é isso? Hoje, Ele interno e externo. hoje agora ele só está interno. Ah, tá. Hoje agora ele está funcionando de 3 em 3 meses, só que a gente identifica dores e aí a gente corre atrás de professores para dar aula lá pra gente. Poxa, olha que legal isso. Então, assim, eu formo pessoas. Você forma O pessoas. problema é quando elas vão embora. Sim. Porque eu não Mas consigo. faz parte. Faz cara. parte porque eu não faz consigo parte. segurar ainda. E é natural, né? Se ela agrega durante aquele tempo, né, contribui, cria uma marca ali que não é ela, pô, valeu a pena. Não é o que eu sabe? falo, que seja. E ela volta. telespectador. E ela volta. Não, e aí agora eu tenho uma pergunta capciosa. Ai, meu Deus, eu adoro. Ele tá Só pegando. antes de você fazer essa pergunta, só queria comentar aqui, contando aqui o nosso exemplo, uma das bandeiras que a gente levantou, que nem era tanto nessa pegada de práticas internas, no nosso caso era muito a questão do RH. Eu lembro bem de um dia que eu sentei para falar com a Marcele, e aí eu falei assim, Marcele, a partir de agora a gente vai assumir 100% a crítica ao RH. A gente tem que criticar o RH, porque a gente não concorda com o RH. Sim. Mesmo que a gente seja RH, a gente tem que falar mal do RH. Sim. Porque tem muita coisa errada Mas sendo é feita. nítido que você não concorda. E aí, quando a gente começou, Tem que mudar o nome. antes a gente falava de forma meio assim, né? Sabe, com aquela vírgula. Isso. Aí eu falei, Marcele, acabou a É vírgula. a gente se agora, corrindo, né? agora vamos falar. E a partir disso, vem críticas. É Porque muito isso. profissionais de RH que vêm com conteúdos nossos falam, pô, mas... Quando a gente fala, é óbvio que não é 100%. mas... Existem pessoas fazendo coisas boas, mas tem a gente práticas- tem que transformar. Não, entendeu? e a culpa, né? O RH tem muita mania de culpar as outras coisas e não assumir a responsabilidade. O mesmo problema da liderança, que sempre quer culpar o RH. O RH quer sempre culpar a liderança. Não é só culpa da liderança. Se um programa da empresa não está sendo... Se o líder não está dando feedback bem, é a culpa do RH também.
É quase que uma questão de quinta série. É assim, Exato, senta o fica- RH, senta a liderança, senta o colaborador Exato. e conversa. Porque fica um empurrando pro outro É, e no final E mas às vezes é só isso. cada um forma os É. seus grupinhos para falar mal do outro. Que também é legal, né? Também é bom. A gente Mas, aprende. Né? mas a pergunta que eu tenho é a seguinte. Talvez eu esteja enganado, mas vamos lá. Eu sempre paguei os meus colaboradores o máximo que eu podia pagar. Meus estagiários não. Meus estagiários a gente paga mal de propósito. Pagamos estagiário mal de propósito. Por quê? Porque eu quero gente que vá lá para aprender. Eu quero gente que vá lá para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, eu indico um monte de concorrência que vai pagar bem a beça. Uhum. Você quer o desenvolvimento dele, que ele vire depois Exatamente. um colaborador. Não é o momento dele ganhar dinheiro agora. O momento agora é dele aprender. Eu sempre paguei o máximo que eu pude para meus funcionários. E aí, eles são tão leais assim que quando eles recebem uma proposta de fora, eles me falam: pô, recebi uma proposta tal. Sim. E a resposta que eu sempre dou para eles é assim: cara, eu não tenho como cobrir nenhuma proposta que você receber. Pode ser R$ 100 a mais ou pode ser o dobro. Por quê? Porque se eu tô te dizendo que eu pago a você o máximo que eu posso pagar, se você me traz uma proposta e eu cubro, eu menti para você lá atrás. Né? E aí a questão que eu pergunto para vocês é a seguinte: por que as empresas colocam uma vaga a combinar, sendo que dentro da empresa já existe a vaga, já existe uma pessoa no cargo com o valor X recebendo? O que existe aí eu vou te falar assim, o que eu vejo muito a combinar, é a questão comercial. Porque o comercial, ele é muito variável, depende do que você vai vender. Existem negócios que você, né, sei lá, você vai ganhar 10 mil nessa variável, 20 mil nessa variável. Então, às vezes, é necessário entender qual é né, o quanto ele quer para ele viver bem, para você poder, então, negociar algo com ele. Porque, às vezes, aquele produto não vai valer a pena para ele. Mas aí você não corre o risco de você ter duas pessoas no mesmo cargo ganhando diferente? Corre. E isso aí não é um problema? Depende, Não, nem duas sempre. pessoas no Nem mesmo sempre. cargo ganhando diferente, se é questão de comissionamento, tem a ver Não, mas com não de a... comissionamento, Ah, tá, salário. mas eu estou salário. trazendo... Negociação de salário. Não, eu estou trazendo para você Comissionamento. que comissionamento é muito comum a gente De vaga colocar. comercial. Isso, Sim. vaga Não, mas comercial, vamos considerar- vaga que tenha Entendi. comissionamento variável, Entendi. tá? Mas- Agora, qualquer outra, de fato, não é possível. Né? Porque você tem um Mas por que as empresas fazem? Por medo de expor os salários. Ponto. Eu tenho uma pessoa aqui dentro, Ou por economia, vou aproveitar para pagar. mas menos. muitas vezes é mais por às vezes é medo. por medo. Não quer expor o salário daquele colaborador dentro da empresa. Entendeu? Por falta de transparência. Então não expõe. Aí o que Faz acontece? mais Ele já sentido. tem um valor E às vezes definido. até para o mercado, tá? Exato, pro mercado também. Então Porque- é medo. É medo. É só isso. Tipo, É medo aquela de. empresa. Porque assim, hoje a gente faz muito trabalho de cargos e salários. Nesse momento que a empresa ela tem que tomar uma decisão. Ela pode praticar o trabalho, O salário do salário do mercado, aí o que a gente chama de mediana, É. e ok, então ela está competitiva, talvez ela vai trazer os benefícios a mais para chamar atenção. Ela pode ser abaixo do mercado, é uma decisão que ela tomou, 10, 15, 20. tá? Ou ela pode ser acima. É. Quando ela é acima, ela adora divulgar. É. Quando ela é abaixo, ela nunca divulga. Se ela divulgar, ela não vai, entendeu? Então, aí existe uma Ela coisa... pode não divulgar, mas ali com o candidato, chega lá, Sim. para essa cargo aqui, é isso Não, que a gente a quer. gente não nesse momento, ela fala. A gente não concorda com essa prática. É, a gente O não- correto é tô te divulgar o trazendo o que salário acontece. em todos os Ah, casos. beleza. Inclusive, existe uma grande crítica hoje no mundo corporativo com relação a salário a combinar, descrição da vaga a combinar, início indeterminado. Tudo é. Tudo é. Tudo. Até Agora, você me É. envia um case, um vídeo, faz 5 É, testes, exatamente. né? Me passa uma carta de recomendação. É. Né? A empresa não dá nada e o colaborador, o candidato tem que dar tudo. É um erro isso. Eu sempre pensei nisso como um grande um grande influenciador na diferença de salário de homens Sim. e mulheres, por exemplo. Ah, nossa, a gente sim. sofre muito as mulheres com isso. Por Até conta hoje. disso. É. Porque assim, a gente velado. estava discutindo isso lá dentro da empresa até esses dias aí. Quer dizer, uma mulher, para ganhar a mesma coisa que um homem, ela tem que ser... Pode Nossa. perceber, porque eu já me percebi falando isso. Nossa. Eu cheguei pra... Cara, sabe não sei quem? Porra, ele é foda. Ela é foda. Mas ela ganha igual um cara que não é foda. É. Então, mesmo que você equipare o salário, ainda existe uma questão
que é totalmente subjetiva e que tá Defasada, intrínseca, que é de assim, porra, a pessoa tem que ser muito Não, isso foda é uma luta. pra chegar nisso aqui. Isso é uma luta Sim. que a gente tem. Mas eu tenho pouco tempo pra essa luta acontecer porque minhas filhas estão crescendo. Então, São mulheres. pois é. Inclusive, depois eu vou falar com a Thaís, É. que você sabe que eu sempre tentei entrar no Somos, no grupo Somos, né? Falei É. até pra Thaís, falei, Thaís, eu Ai, não, que não tem problema, eu bonitinho. uso vestido, eu uso saia o que você quiser. Ela falou, não, arruma uma sócia. Eu falei, pô, não dá, não tem como arrumar uma sócia agora. Então eu vou depois mandar mensagem pra ela, pra dizer que eu tô formando meu próprio grupo Somos em casa. Isso aí. E a Márcia que tá recebendo a galera, então, ó, já Ah, vai então. ela. Exatamente. E aí não, mas Já a gente tá vai aprovado, competir. vai? A gente vai competir com vocês. O problema é se elas forem pro lado de vocês, eu vou ficar sozinho de novo. Não, a gente não teve um projeto, que é o Somos Capacita, que não teve essa questão do... Ah, não, eu lembro. Acho que você foi até convidado também. Mas, de fato, o grupo tem uma coisa do coletivo das mulheres. Tá. E até muito com essa coisa de fortalecer mesmo. Sim. Porque é uma luta, sabe? É uma luta bem Não, grande. e assim, eu participo de alguns grupos de empreendedores, assim. Nenhum é tão organizado ou tão potente. E você tem que ver Quanto agora são? como é que tá. Pô, só porque eu tenho visto aí. Não, eu acompanho. A gente acompanho. empoderou essas mulheres também. É. né? Eu acompanho. Mas a É gente bom tá- demais aquilo ali. Então, muito legal. A gente refez, né, toda a identidade, todo o planejamento. Então, esse ano tem várias novidades Não, aí. a Thaís sempre que dá, ela Ela fala assim, manda ó, vai lá em fantasia, tal né? lugar que você vai conseguir. Eu falei, beleza. Isso. Mas você já tá convidado. A gente Não, mas vai- mesmo que não tivesse, eu entro. Já era. E um ponto aqui que a gente passou rápido, mas acho que vale falar, porque muita gente tem dúvida disso, né, Marcos? Quando a gente faz um plano de cargos e salários numa empresa, é possível você ter duas pessoas com o mesmo cargo ganhando diferente. Legalmente. Salário fixo, tá? É possível isso. Por quê? Porque você tem uma faixa salarial. Não. Então, a pessoa pode ir evoluindo dentro da mesma faixa, estando no mesmo Às cargo. vezes pelo tempo que ela Desempenho, tá, tempo, metas atingidas, formação. metas. Ah, sim. Com o mesmo Entendeu? cargo. E cargo aí é igual. muito ligado a essa coisa do que ela Não, entrega. mas aí também. tudo bem, porque aí tem É, regras tem regras. definidas. E é claro, O e que, é o que transparente. me incomoda, e eu sei que acontece, porque eu vivenciei uma, é o a combinar e assim, quanto é que foi essa pretensão pretensão, salarial. sim. Isso acontece. Então isso, Todo aí mercado tem parte de uma negociação. É, parte de tem uma tipo, coisa eu vou promíscua, tentar te né? pagar o mínimo possível. Essa O é a varejo impressão tem que me muito passa. isso, sabe? O varejo tem muito isso. E é uma coisa que a gente tem que lutar mesmo. Porque ele tem uma informalidade, tem coisas, né? Então, o varejo ele tem muito ainda isso e a gente sabe como que tem, né? Como que ele domina aí também, né? O que Parte do nosso a gente vê às vezes, Marcos, também como prática nesses casos, é conseguir identificar na pessoa se ela tem um perfil ou a senioridade para aquela vaga. Então eu vou perguntar qual é a pretensão dela para saber se ela está adequada. Porque se eu coloco 10 mil, vai vir um monte de gente que estaria se candidatando para vaga de 2 mil. E eu não quero alguém que está se candidatando para vaga de 2 mil. Então se eu boto pretensão, ela bota pretensão de 2 mil, ela já está desclassificada. Entendi. Porque meu salário é 10. Se eu tenho alguém colocando 12, 9, Você eu já chamo. consegue medir por ali, Então né? existe também essa questão do Entendi. filtro. eu acho que tem um pouco de tudo. Tem um a pouco gente de está tudo. trazendo um pouco de Tem tudo. causas boas Existem e... coisas boas. Não é tão boa objetivo fé. quanto eu imaginava. de boa fé mesmo, que a pessoa realmente está tentando entender o cenário, a pessoa, enfim. E existem pessoas que fazem isso de má fé mesmo, tá? Existe. Então, tem os dois lados. E aí, é isso. Aí eu acho que está ligado à cultura, à credibilidade da empresa. Então, tudo isso também, o candidato tem que ter atenção. A gente fala muito com ele isso. Você trouxe uma coisa lá no início, que eu adorei na sua fala, onde você falou assim, feriu o meu valor. Sim. Aí eu não quero mais. E hoje a gente pega muita gente jovem que ainda não sabe não tem autoconhecimento. Então não sabe aquilo que de fato, até onde ele vai, qual é o valor da empresa, ele pesquisa sobre isso, tem a ver com a vida dele, com o que ele quer. Né? São coisas que é muito legal nesse projeto que você quer criar, que fazem sentido a gente fazer com o jovem, porque ele não se pergunta sobre essas coisas. Não, até a gente, né? quando a gente mostra, a gente também tem plano de carreira, mas quando a gente é apresentado, a gente mostra que não se trata de uma repartição pública. Tipo, você não está entrando, isso não é linear. Você não está entrando aqui e você vai passar por isso aqui. Não, tem uma série de coisas que precisam acontecer. Variáveis ali, né? E aí, o mais importante do nosso plano de carreira é saber qual é o plano de carreira dele. Isso aí. E 100% das vezes eles não têm. Então, quando a gente leva essa questão, eles param para pensar, às vezes, de pelo menos 1 ano ou 2 anos para frente, onde eles querem estar e tudo mais.
E aí começa a desenvolver uma conversa. A gente tem uma estagiária que vai sair agora, por exemplo, que ela, no meio do caminho, ela falou assim, cara, na verdade o que eu quero é terminar o meu período de estágio, que eu vou me formar, e eu quero fazer uma coisa fora do país. Beleza. Beleza. Tá Ela não foi ótimo. demitida porque ela falou isso, Isso. nem nada disso. Pô, beleza. Então você vai Tem ficar com a tempo gente de- até quando você puder. Isso E aí. depois você vai embora. Sim. Perfeito. Então, o plano de carreira dela é esse. Então, para a gente é importante que as pessoas ali, mesmo que não saibam, porque 100% não sabem, pelo menos que elas comecem a pensar assim, pô, mas espera aí, o que eu quero para minha vida? Não, eu acho que é Aonde isso eu que vou querer você estar? forma lá, O né? desenvolvimento é o Eu caminho. vejo muito isso. que Isso Você me provocar. ajuda a tirar o dinheiro da Isso. cabeça deles Isso aí. no processo de estágio. De Porque, imediato. porque eles estão pensando na bolsa. Só que quando eles entram lá dentro, eles veem que a bolsa é o de menos. E é o de menos mesmo. É o de menos. É claro que eu estou considerando que são pessoas que têm condições de viver Aham. além da bolsa. Até porque a Sim. bolsa não é para ela viver. A bolsa é uma bolsa. Auxílio, É um auxílio, salário, ajuda. né? para ajudar a pagar a faculdade, ajudar a pagar Isso. alguma coisa. Mas muitos precisam daquilo para viver e eu entendo os candidatos que precisam daquilo para viver, beleza. Só estão procurando um lugar errado Sim. e acho que não deveriam nem procurar estágio. Eles deviam procurar, às vezes, um emprego É menor É verdade. Sim. para poder Ter uma sobreviver carteira e assinada e tal. estudar por fora, né? Isso. Até compartilhando uma prática com você que pode ajudar, essas empresas muito inovadoras, tecnologia, startup, têm criticado muito modelos de plano de carreira, né? Isso está sendo uma prática cada vez em mais desuso nessas empresas. E uma coisa que eles colocam no lugar disso são formações, cursos e palestras sobre futuro. Sobre futuro. Ponto. Por quê? Como as carreiras que essas pessoas vão ocupar daqui a 5, 10 anos não existem em muitas dessas empresas, que é uma verdade, Não é para mim. Big Brother. É o futuro. Vai né? ter que é o Big Brother, tem que atender e nós vamos ser, né? Vai É o ter uma Big surpresa. É o Big Fone, é o Big É o Fone. Big Fone. O que a gente faz? A gente atende? Pode, eu atendo. Ó, tô pra lá. É o Big Fone vai botar um colar vermelho em você. Mas falando, então elas têm promovido ações sobre o futuro para que os colaboradores aprendam sobre o futuro, sobre temas ligados ao futuro e assim possam pensar em quais cargos eles querem ocupar nesse futuro. Sim. Porque eles que vão desenvolver qual o cargo que eles vão ocupar. Olha que Mas inversão, né, isso. de cenário. Mas não era para ser inversão. Não era pra ser. Era para ser isso mesmo, né? Só que eles não conseguem, às vezes, se enxergar. Tem um outro ponto que eu falei com a Agatha lá no Rock in Rio, numa conversa que eu tive com ela, que eu estava falando com ela, falei, cara, eu fico muito preocupado de eu continuar liderando um time muito jovem e não conseguir direcionar a empresa para as coisas mais novas, né? Uhum. E ela foi, quase me deu um esporro. Ela foi totalmente avessa a isso. Ela falou assim, é só você olhar para o Roberto Medina. Né? Tá aí até hoje, as ideias são dele e tudo mais. Eu falei, mas eu não sou o Roberto Medina. Tem isso aí, né? Então, aos poucos, eu comecei a dar muito mais poder para esses jovens do que para mim mesmo. Então, a maioria, hoje, disparado, a maioria das decisões não são tomadas por mim. Disparado. E é uma dor absurda, sabe? Você não poder mais tomar algumas decisões. Sim. Mas a dor ela vai se dissipando quando você vê que, lembra que eu falei, você tem aquela coisa do pai que você tá vendo que a pessoa tá tomando a decisão errada, mas você tem que deixar. Eu já vi várias que eu quebrei a cara depois no final e ela era a decisão certa. Né? Então isso vai te aliviando. Eu falo, beleza. A minha decisão, na verdade, foi certa de ter deixado eles decidirem. É aprendizado, né? Então, eu acho que tem que ter... Cara, graças a Deus a gente trabalha com um jovem assim, sabe? Porque ele passa uma visão pra gente de mundo que a gente vai perdendo muito rápido. Muito rápido. E aí o meio que a gente está, às vezes, faz a gente perder mais rápido ainda. Lá na Conexão, hoje, a gente estava comentando que a gente tem da pessoa de 20, o mais novo tem 21, 20, né? 20, e a mais velha tem 62. Olha isso, cara. Então a gente tem todas as gerações. É muito legal. A gente aprende muito com o mais velho, a gente aprende muito com o jovem. E é muito legal ver esse convívio, sabe? Eu acho que falta para muita empresa entender o impacto que a liderança tem no ecossistema também. É verdade. Porque a gente quer, enquanto empresa, receber pessoas
semi-prontas ou até prontas, dependendo do carro, né? Só que elas nunca estão prontas, né? E às vezes elas nunca estão prontas pela própria empresa, pela cultura que a empresa tem. É isso. Ontem, a gente faz anúncio no Google e tal, e ontem entrou uma criança no WhatsApp comercial da empresa pedindo emprego. E aí eu abri a foto, eram 2 crianças com uma bebê no colo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ui. Aí eu falei, oi, tudo bem, não sei o quê. Aí, oi, eu tô precisando de dinheiro, tô precisando de trabalho. A menina era de Minas. Eu falei, tá, mas o que você faz para eu poder te ajudar? Quantos anos você tem e tal, não sei o quê. A menina tinha 14 anos. Ela falou, eu faço qualquer coisa. Eu não tenho nada, não tenho experiência em nada, mas eu aprendo, não sei o quê. E aí, Nossa, que responsabilidade, gente. eu fui dando caminhos para ela entender que, primeiro, ela não ia conseguir nada dessa forma, entrando em WhatsApp de empresas para poder pedir emprego. Mas o dando caminho caminho jovem, para que ela pudesse exatamente entender que ela empresas. não era dessa forma e tal. Mas imagina a quantidade de gente que às vezes não é nem de 14 anos, até mais velho, mas que está tão perdido quanto. É verdade. A gente recebe muita gente que está para se formar que nunca fez um estágio. Essa pessoa não sabe, mas ela está muito ferrada. Muito ferrado. Ela está muito atrás de muita gente que está no segundo período da faculdade. Exatamente. Então, assim, como que a gente interfere nisso, sabe? Será que a faculdade abre as portas para o Conexão e para a Create Code, para a gente entrar lá e fazer assim, só deixa a gente conversar? Olha, com essa os é a jovens? bandeira da Lucia agora, que trabalha com a gente, que a Lucia, ela é dessa área acadêmica, né? Ela dá aula. E é o que ela quer. Então, acho que a gente tem que fazer essa conexão. essa conexão com o Marcos, que já é uma dor dele, que ele já trouxe pra gente há um tempo. A gente está se propondo a existe- dar aula de graça É isso. só para a gente melhorar o ecossistema. É isso. Mas a maioria das empresas, a maioria absoluta, não quer saber de preparar esse ecossistema, quer Não saber de quer. receber. É isso. Mas tudo bem, a gente faz o trabalho para eles. Eles não vão saber nunca disso. De alguma forma, né, a gente impactou. Marcos, a gente está chegando ao fim do nosso papo. Pô, que Foi bom, maravilhoso. Queria agradecer muito a sua presença. eu que De agradeço. verdade, foi uma aula, né, Marcos? Nossa, ele sempre, Eu né? que agradeço. Eu Eu admiro muito adoro. vocês. Adoro as práticas que você tem, eu adoro. É louca, né? É loucura total. É o Louco que da vem em louca. mente. Pois é. Só os loucos sabem, né? Você tem alguma mensagem final que você quer deixar pro pessoal? Te convido a deixar o espaço aberto aí e aproveitar para deixar as suas redes, caso alguém queira te acompanhar, onde te acha aí no mundo digital. Cara, a mensagem que eu tento sempre deixar, e aí, por conta de eu nunca ter sido bom aluno na escola, né? Talvez não tenha moral para dizer isso, mas assim, as pessoas precisam focar muito em capacitação, que é outro nome que infelizmente tá batido e que criou barreiras, mas assim, inventa outro nome então. Mas assim, tenta absorver as coisas, não parar de aprender nada. Tenta buscar curso, independente de ter que botar diploma no LinkedIn. Esquece diploma no LinkedIn. Absorve aquilo ali como você pode fazer. E é tão legal, eu acho, essa oportunidade que a gente dá aqui às pessoas, porque tem muitos empreendedores que estão sentando aqui, como você, que hoje têm sucesso e que também, de alguma forma, não seguiram essa coisa tão acadêmica, sabe? Só para vocês saberem, então logo vai sair o episódio, o Rodrigo, que é o dono do Hotel H, também se questionou em vários momentos sobre essa questão da aprendizagem normal, dada aí, e foi buscar caminhos alternativos, como você também, né? Então, eu acho que existem caminhos, né? Eu acho que é você que tem que ser o protagonista de querer correr atrás e fazer da sua carreira um sucesso, através de tudo que existe hoje. Às vezes até um excesso de informação. É porque Muitos dizem o nome, né? Como é o nome do excesso de informação, você trouxe isso no outro podcast. Ah, é verdade. Como é que é? Nome? É tão chique. Queria aprender. Esqueci agora. Infoxicação. Já tinha ouvido bem que você falar. Que é intoxicação de informação. Infoxicação. Tem muito, né? Hoje realmente é um tema assim, que está sendo estudado, porque realmente está intoxicando e afetando até a parte neurológica do ser humano. Isso, entendeu? Loucura. Hoje eu conversando com um colaborador aqui da FEB, ele falou assim, eu falei assim, você lembrou de mim? Ele falou, não lembrei. Aí eu falei, você tem quantos anos? Aí ele falou assim, 21. Eu falei, pô, imagina quando você tiver com a minha idade. Aí ele falou, contou, será?
E realmente eu não tô lembrando de nada, tô esquecendo de não sei o quê. Eu falei assim, ó, vamos fazer um exercício nessa cabeça aí. Aí eu fico pensando se não é processo de informação, tá? Que tá afetando alguns jovens É que quando a mesmo. gente fala de educação, de capacitação, isso são palavras que doem, né? Principalmente no ouvido do jovem, Incomoda. ele já entende escola. Ah, Eu não, quero. escola não. Prova. E eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo. A gente precisa ter outro nome para isso, sabe? Então, sim. assim, cara, tenta se municiar o máximo de armas para que vocês Adorei entrem essa no mercado sugestão. de trabalho Sim. muito melhor. Porque, assim, não é o mercado de trabalho que vai te ensinar. O mercado de... Educação corporativa está errado, não está certo. A educação corporativa só existe porque a educação não fez o trabalho dela. A meu ver é isso. Sim. Então, assim, não espere para chegar num lugar para aprender. Aprende antes, cara. Pô, design você aprende antes. Perfeito, Marketing você Marcos. tudo. O que você não aprende antes? Pô, você monta um carro antes É verdade. de começar o trabalho de mecânico. Você monta um computador, você conserta um computador. Tá tudo aí, né? Tá tudo aí, é só querer. Falta querência. Isso. Querência, adorei. Falta querência. E onde o pessoal te acha nas redes sociais? Instagram? Meu Instagram é Marcos C. Brito, mas Legal. compartilho muito da minha vida, muito mais da minha vida do que qualquer outra coisa. E a Creative Não tem Code, coisas tão interessantes assim. E a Da Creative Creative Code Code é é arroba Creative Code, o site creativecode.com. LinkedIn também, né? E o LinkedIn é Marcos Caldas Brito, o LinkedIn. Legal. Márcia, e você? Eu queria aproveitar para falar do meu livro, Protagonista, e tudo a ver com essa conversa aqui que a gente teve hoje. Se você está em dúvida da sua carreira, tem dificuldade, o livro tem exercícios práticos. Então, por favor, procure, está no site da Conexão, no LinkedIn, no Instagram, no link da bio aqui, tá? E eu estou no Instagram, Márcia HV Bastos. Isso aí. Agradecer novamente ao nosso patrocinador, H Niterói Hotel, que está sempre aqui recebendo a gente muito bem, fazendo parte desse projeto educacional de transformação que a gente tenta promover aqui, o Conexão Cast. Agradecer a sua presença, mais um mês aqui com a gente, de verdade, obrigado aí por todos os feedbacks que a gente está recebendo. Fizemos 10 anos agora no mês passado, você está fazendo parte disso também. E a gente se vê no próximo encontro, né? Meu @Lucas _Bianchini no Instagram, no LinkedIn Lucas Bianchini, @Conexão Talento, estou sempre por lá também. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.